A marcha normal é formada pelas seguintes etapas: fase de apoio, que é subdividida em apoio inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal e pré-balanço. Já a fase de balanço é subdividida em balanço inicial, médio e final. A marcha miopática ou anserina é típica dos pacientes portadores de miopatia, como Duchenne ou Becker, por exemplo. O paciente apresenta hiperlordose lombar, como se quisesse manter um corpo em equilíbrio, em posição ereta, apesar do déficit muscular, caminhando em rotação exagerada da pelve, arremessando ou rolando os quadris de um lado para o outro, a cada passo, para deslocar o peso do corpo, assemelhando-se a um pato quando anda. É frequente nas miopatias com fraqueza da musculatura da cintura pélvica, principalmente dos músculos glúteos médios. Portanto, pode-se ver o sinal de Trendelenburg nessa marcha. A marcha sinfante tem um padrão espástico, caracterizado por uma incapacidade de aumentar sua velocidade de locomoção e de adaptar-se às irregularidades do solo. Nesta marcha, ocorre a transferência do centro gravitacional para o membro não afetado, resultando em assimetria. O indivíduo afetado fica com o membro superior fletido em 90 graus, junto ao corpo, e o membro do mesmo lado apresenta joelho e quadril com grande dificuldade de flexão, resultando em abdução do membro inferior na troca de passos. Ao deambular, a perna descreve um semicírculo, que se assemelha a uma foice em ação. Ela é muito característica nas doenças neurovasculares, como o AVC. Na marcha claudicante, o paciente manca para um dos lados ao andar, em razão de uma insuficiência ou lesão arterial periférica, ou de uma lesão no aparelho locomotor propriamente dito, principalmente no glúteo médio ou por encurtamento de uma extremidade unilateral. Ela pode significar debilidade dos membros inferiores e não perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Na marcha rebriosa, o paciente apresenta lesão cerebelar. Possui muitas vezes dificuldade de ficar em pé, sendo necessário aumentar a base de sustentação. Durante a marcha tem oscilações para os lados e tendências a quedas, anda em zigue-zague. É muito difícil marchar em linha reta, pois o paciente tende a cair para o hemisfério lesionado e na tentativa de compensar esse erro, ele desvia para o lado oposto. A marcha equina, encontrada em pacientes com lesão completa do nervo fibular comum, apresenta uma paralisia da dorsiflexão e eversão do pé e extensão dos dedos, resultando no pé caído, com a marcha característica em elevação forçada do joelho, a fim de evitar que a ponta do pé bata no solo. No estudo de Perry, 2005, a falha dos músculos pré-tibiais, principalmente o tibial anterior, para produzir uma força adequada de dorsiflexão, permite que o pé caia de um modo incontrolado. Se somente o tibial anterior é afetado, a queda do pé envolve somente o medial do pé. A atividade mantida pelo extensor do hálux, extensor longo dos dedos e fibular terceiro produz uma composição de dorsiflexão e eversão. A marcha tabética, também conhecida como talonante, ocorre por perda das informações sensoriais dos membros inferiores, principalmente a propriocepção. Pode ocorrer por lesão do cordão posterior da medula ou neuropatia periférica sensorial. A marcha é realizada com a base alargada, com olhar para o solo, e a perda da noção de proximidade do solo em relação aos pés faz com que ele arremesse o pé para diante e bata com força no solo. Essa marcha foi descrita primeiramente nos pacientes com neurosífilis, também conhecida como tábuas dorsalis. Ela possui uma tríade clássica, que envolve dores intensas nas pernas, arreflexia aquileia e pupila diarga, isto é, a pupila perde o reflexo fotomotor, mas mantém o reflexo de acomodação. Na marcha em tesoura, ocorre um encurtamento dos músculos adutores do quadril, provocando uma adução das coxas, de modo que os joelhos podem cruzar-se um na frente do outro, com a passada semelhando-se a uma tesoura. Bastante comum nos pacientes com espasticidade grave dos membros inferiores, principalmente os que têm diplegia espástica congênita, paralisia cerebral ou doença de Little's.
Na marcha vestibular, é característico ocorrer distúrbios vestibulares periféricos ou distúrbios centrais, que afetam o núcleo vestibular e ou suas conexões aferentes e eferentes, a exemplo de derrames ou tumores do quarto ventrículo. Desse modo, o paciente que apresenta ataxia vestibular tem distúrbios de equilíbrio em pé e sentado. O paciente tende a cambalear quando caminha, tem a barra de suporte alargada e pode inclinar-se para trás ou para o lado da lesão. Os movimentos da cabeça, tronco e braço estão muitas vezes diminuídos. É comum apresentar queda após o fechamento dos olhos, com um período de latência, para o sentido preferencial, isto é, o lado do labirinto lesado. Pode-se observar também passos em forma de estrela no movimento retrógrado. A marcha escarvante é típica em pacientes com neuropatia. O paciente apresenta déficit de flexão dorsal do pé em decorrência de lesão do nervo fibular ou ciático e, para caminhar, tende a fletir a coxa e elevar mais o membro inferior. A patologia se dá por fraqueza nos músculos peroneal e tibial anterior. É uma doença tipicamente característica do neurônio motor inferior. Na marcha parkinsoniana, associada a tremor, a diminuição do movimento. A postura dos membros inferiores do tronco tende a ser de flexão, a flexão parcial dos antebraços e não há balanço recíproco dos membros superiores, ou esse balanço é pequeno. O comprimento da passada é muito reduzido e o calcanhar do pé que está na frente não ultrapassa o pé que está atrás. A pessoa caminha arrastando os pés totalmente apoiados no solo e transfere o peso para frente sobre os dedos dos pés. Há dificuldade para iniciar os movimentos. Essa marcha de passos arrastados tende a começar devagar e a acelerar, e muitas vezes a pessoa tem dificuldade de parar e mudar o sentido do movimento.